Tradutor. O Taquinho Solta podia sentir a diferença do feitiço de nível 10, restrição sombria. Ele podia controlar essas sombras como uma parte de seu corpo. Realmente, que cenário estranho. Não há nenhuma função como essa no jogo. Ele cerrou o punho e cancelou o feitiço. O chão voltou ao normal e as sombras se dissiparam no ar. Solta se levantou e pegou a sacola que sempre trazia em sua busca de aventureiro. Ele estendeu a mão em direção às poções e pegou a garrafa com o líquido laranja. Esta foi a poção de monstro que ele adquiriu na base subterrânea quando ele estava tentando obter a espada Vajrasaya. Ele o ergueu e observou antes de colocá-lo dentro da bolsa. Ele já era um aventureiro de rank D, então ele iria começar a fazer missões difíceis, e talvez haja uma situação que ele não poderia lidar com sua força atual como antes, quando o assassino veio para matar Lumilia. Ele precisava trazer isso com ele o tempo todo, caso algo ruim acontecesse. Solta também colocou poção de saúde de nível médio e poção de mana de nível médio em sua bolsa. Com seu HP e MP atuais, seria necessário esse nível de poção para recuperar uma grande quantidade de MP e HP. A única coisa que ele precisava agora era a poção que poderia recuperar seu vigor. Infelizmente, esse tipo de poção era muito difícil de adquirir, mesmo neste grande reino. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Solta lembrou que Jimmy era um comerciante influente. Ele tinha muitos contatos em todo o reino e nos países vizinhos. Se for Jimmy poderia adquiri-lo para ele. Solta só precisava investir uma grande quantia de dinheiro nisso. Bem, isso não é um problema para mim, Solta murmurou enquanto esfregava o queixo. Solta saiu da sala e foi para o seu quarto no segundo andar. Ele pegou um par de luvas lá e trocou as que estava usando. Ele lutou várias batalhas neste dia e suas luvas estavam vacilando. Além disso, a luva em sua mão esquerda havia sumido. A única coisa que estava cobrindo sua mão era a bandagem que ele enrolou. Ele saiu da sala e comprou bebidas para Lumilia e Cluster. Ele viu que Cluster estava dormindo na pele macia e fofa de Yuko. Quando Yuko a deixou dormir sobre ela daquele jeito? Solta se perguntou quando viu essa cena. Ele só sabia que quando trouxe Cluster aqui em sua casa, ela estava apenas brincando com Yuko. Ele sorriu e se aproximou de Lumilia. Ele estendeu a mão que segurava um copo de suco de fruta para ela. Aqui. Obrigado. Lumilia recebeu o copo de suco de fruta. Ela olhou para Cluster com uma expressão gentil. Ela adormeceu, hein? Solta murmurou em voz baixa. Sim, ela está cansada depois do que aconteceu hoje. Ela é apenas uma criança, mas muitas coisas aconteceram com ela. Lumilia disse com uma expressão um tanto triste. Lumilia não sabia que escolha fazer. Ela queria ajudar Cluster a encontrar sua família, mas isso chamaria a atenção da organização que estava atrás dela. Ela não tinha informações suficientes para saber o nome dessa organização e seu esconderijo. Você sabe que não é fácil lutar contra aquela organização. Mesmo minha força atual não é suficiente. Além disso, mesmo se você denunciasse aos guardas da cidade, não teríamos a ajuda deles porque não temos nenhuma evidência ou prova. Solta parou por um momento antes de acrescentar, é por isso que você não precisa se preocupar com ela agora. Continue treinando até adquirir força suficiente. Bem, se você estiver no topo do ranking, pode ir para o esconderijo daquela organização a qualquer hora que você quiser, porque o melhor do ranking era protegido pelo Instituto. Infelizmente, não sabemos onde está o esconderijo. Lumilia abaixou a cabeça e olhou para o chão. Ela estava digerindo tudo o que ele disse. Esqueci de te contar uma coisa, disse Solta enquanto olhava para o céu. O céu estava escurecendo lentamente e o vento estava ficando frio. Lumilia inclinou a cabeça enquanto olhava e esperava o que ele estava prestes a dizer. Ela se perguntou o que ele diria a ela. Essas pessoas de antes não estavam atrás da Cluster. Eles estavam atrás de você, então tome cuidado. Eu a aconselho a continuar olhando ao seu redor e relatar se você encontrar pessoas estranhas. Solta disse com uma expressão séria. Por quê? Lumilia ficou pasma ao saber que aquelas pessoas estavam atrás dela, não Cluster. Aquele homem antes era o cavaleiro com quem lutei na Floresta Desolada.
Ele também sobreviveu à calamidade e veio aqui para se vingar. Souta parou por um momento e então olhou para Lumilia. Bem, já que você é uma nobre, ele pensou que nós somos seus subordinados. Portanto, tome cuidado, pode haver mais deles. Lumilia olhou para baixo, pois havia um monte de coisas em sua mente. O problema dela na família e agora esse assassinato. Enquanto pensava nas coisas, ouviu a voz de Souta. Não se preocupe com isso. Se você tiver algum problema, é só me perguntar e eu vou te ajudar com tudo que tenho. Basta me perguntar com sinceridade e eu farei isso por você. Ela ergueu a cabeça e viu a figura de Souta se retirando. Ela apertou o copo de suco de fruta e murmurou, obrigada. Depois de 2 horas, Souta acordou Brian e Brando que estavam dormindo em sua casa. Já está escuro. Vocês podem voltar para suas casas agora. Souta disse em voz alta. Lumilia e Cluster estavam atrás dele assistindo ele acordar os dois. Ah, mais 5 minutos, Brian murmurou enquanto usava o cobertor para cobrir a cabeça. Souta suspirou ao ver isso, estendeu a mão e agarrou as feridas de Brian. Ele agarrou com força para que Brian sentisse uma dor intensa. Ai! Brian gritou de dor ao pular da cama. Ok, o próximo é o Brando, Souta disse. Brando foi fácil de acordar. Ele não era Brian que queria ficar aqui para descansar. Brian e Brando foram para as casas deles, enquanto Souta acompanhava Lumilia e Cluster até a residência de Lumilia. Ele estava preocupado que algumas pessoas atacassem novamente. Obrigado. Lumilia agradeceu ao baixar levemente a cabeça. Não se preocupe com isso. Lembre-se de minhas palavras anteriores. Se você tiver algum problema, é só me perguntar. Souta balançou a cabeça e disse a ela. Ele então olhou para Cluster e afagou sua cabeça. Seja uma boa menina, certo? Sim, vou ouvir a irmã Mila. Cluster acenou com a cabeça. Boa. Souta olhou para Lumilia e disse, estou indo agora. Sim, obrigada, disse Lumilia. Souta acordou de manhã cedo. Ele se sentou e olhou para fora pela janela. Ele se levantou e foi ao banheiro lavar o rosto. Depois disso, ele desceu e preparou o café da manhã para ele e Yuko. Vou começar a aceitar essas missões difíceis. Ele murmurou enquanto cozinhava ovo frito e arroz frito. Ele já era um aventureiro de rank D, então iria começar a aceitar aquelas missões difíceis de rank D que lhe dariam 1 ponto de habilidade por missão. Com sua classificação atual, esse é o limite máximo de pontos de habilidade que ele poderia obter na missão de rank D. Será uma questão diferente se for uma missão de rank C ou superior. Ele tomou café da manhã com Yuko antes de partir e seguir direto para o Instituto Ladro. Dentro do instituto, Souta descobriu que muitos alunos olhavam para ele de vez em quando. Ele foi ao refeitório e comprou um café antes de ir para a sala de aula. Ele descobriu que Alice e Brian já estavam sentados. Souta entrou na sala de aula com o café na mão. Bom dia, representante de classe. Ele cumprimentou Lumilia e caminhou em direção ao seu assento. Ah, bom dia, Souta. Lumilia cumprimentou de volta. Souta colocou o café na mão em cima da mesa antes de se sentar. Ele olhou para Brian e viu que ele estava dormindo profundamente. Então, ele virou a cabeça para Alice e perguntou, o que há de errado com a nossa turma? A turma ficou em silêncio desde que ele chegou aqui. Todos estavam olhando para ele, Brian, e para Lumilia. Há rumores sobre você lutando contra assassinos ontem depois da aula. Alice respondeu a ele. Parece que ela estava ouvindo a turma. Sim, é verdade, aqueles assassinos eram fortes. Eu não poderia nem mesmo derrotá-los sozinho. Souta disse a ela antes de tomar um gole de seu café. Lin, que estava ao lado de Lumilia, olhou para Souta com uma expressão preocupada no rosto. Viu? Eu já disse que Souta está bem. Lumilia disse a Lin em voz baixa. Eu realmente estava preocupada com ele. Ah, Mila, por que você estava com ele ontem? Lin perguntou. Ela lembrou que Souta e Lumilia estavam juntos pelos boatos que ouviu. Além disso, eles estavam em um restaurante. E? Lumilia se surpreendeu com a pergunta.